Nesse vídeo aqui vocês vão ver eu fazendo um planner no tema de Wandinha. Eu adoro me planejar e eu vi um planner e falei, por que não fazer dele temático no digital? Então eu comecei com algumas ideias que eu tinha em mente, eu não cheguei a pesquisar referência, mas uma coisa que eu sabia era que eu queria um planner diário. Então é só do dia mesmo, resumindo assim o que quer dizer. E aí eu comecei fazendo duas colunas. Inicialmente a minha ideia era fazer coluna do feito, do que era para fazer, barra o feito, sabe? Só que por fim eu não quis deixar isso limitado, porque vamos supor que eu queira só fazer uma lista do que eu tenho que fazer no dia, nas duas colunas, tá tudo certo. Aí eu queria uma frase que tinha a ver com a Wandinha, mas eu não queria uma frase que era da Wandinha. E eu acho que essa frase é perfeita. Tipo, faça ou se ferre e sofra as consequências, sabe? É muito Wandinha, muito extremo. Então eu fiz um tutorial de como desenhar a Wandinha. Eu aproveitei e trouxe esse desenho que eu fiz e coloquei aqui na lateral, porque como o foco era fazer um planner do dia no tema da Wandinha, não tinha muito sentido eu pegar para desenhar do zero. Então, eu trouxe esse desenho que eu fiz, mas eu queria uma borda. Tá, vamos lá. De onde que eu tirei a borda? No caso, as colunas, elas acabaram ficando com uma linha um pouco mais grossa do que eu estava planejando. Mas isso acabou sendo muito bom, porque eu aproveitei e peguei para fazer o contorno da Wandinha. Assim, dava uma harmonia na atmosfera com a coluna. E, gente, olha como que faz, parece que é uma integração. Como tinha a parte da mãozinha, mas eu não estava a fim de parar para desenhar a mãozinha, eu peguei aqui uma foto da mãozinha e desenhei aqui por cima para ficar mais fácil, ficar mais prático. Faço toda a parte do contorno. Inicialmente, quando eu estava fazendo, eu não ia fazer o contorno na mãozinha, mas eu achei que tinha tudo a ver, porque aí já ia ficar igual a Wandinha, que já ia combinar com a estrutura que eu fiz e que aí já ia ficar toda uma coisa bem legal. Então eu fiz isso depois. Eu fiz toda a mãozinha numa espessura, as partes dos detalhes da mão de cicatrizes eu fiz em 1.7, ou seja, uma espessura mais fina, e as linhas da mão eu fiz mais fina ainda, então eu fui acrescentando. Se vocês for ver, eu coloquei umas cicatrizes a mais. Assim, aleatório. Falei, que vontade de colocar mais cicatriz na mãozinha. Botei mais cicatriz na mãozinha, basicamente foi isso. Depois que eu fiz isso, eu peguei a mãozinha e coloquei ela rente à coluna, porque pra mim era importante essa parte. Então eu deixei ela rente à coluna, porque se ela ficasse em cima, eu não ia conseguir fazer aquela parte do contorno que eu queria. E depois que eu fiz isso, eu vim com caneta de feltro, uma espessura mais grossa e fui fazendo toda a parte do contorno da mãozinha para ficar harmônico com o que eu quis fazer com a Wandinha. Parece besteira, mas no final dá um tchan muito a mais. Só que depois, enquanto eu tava fazendo o contorno, eu queria algo a mais. Só que como eu fiz a página personalizada da Wandinha e a folha já era toda preta, se eu fizesse o planner do mesmo jeito, ia ficar muito clichê. E aí eu penso que, tipo, folha branca, qualquer caneta pega. Folha preta precisa de uma caneta específica, normalmente branca, aquelas canetas platinadas, enfim. Então eu acho que não tinha muito a ver. Mas enquanto eu estava construindo essa ideia, eu vim atrás de um pincel bom para eu fazer as linhas. Não ia fazer uma linha convencional, então eu estava em dúvida em duas coisas. A primeira era pontilhada, a segunda era fazer linha de corrente. Por fim, a minha ideia da linha de corrente acabou ganhando. Só que eu decidi pegar essa específica e fazer dessa forma, que foi a pior forma que eu quis fazer. Mas eu comecei a fazer, tá torto, gente. Tem gente que fala que não tá torto, mas tá torto. Eu consigo ver um leve milímetro de torto. E aí isso me deu um toque absurdo. Então eu fiz essas duas colunas, eu apaguei o excesso, fiz tudo bonitinho. Só que no final das contas isso não me agradou, eu não tava conseguindo sustentar essa linha do jeito que ela tava. Então eu fiz toda uma coluna, clonei, coloquei do outro lado. Mas mesmo assim tinha algo me incomodando. Eu até tentei direcionar, tá vendo que eu tento deixar ele mais reto, mas não deu certo. Aí eu fui e lembrei que existe uma coisa que facilita muito mais nossa vida, chamada régua, que tem no Ibis Paint.
Além dele ser régua, ele já dá pra você a pauta, então fica muito mais fácil. Inicialmente eu comecei a fazer só uma coluna e eu ia fazer essas linhas desse jeito. Depois eu decidi fazer de ponta a ponta e depois tiro o excesso, que é bem melhor. E aí eu decidi também dar um zoom para ajudar e deixar as linhas mais fácil de eu ajustar. E aí o que que eu fiz? Eu fui diminuindo e quando eu dei o zoom, eu prestei atenção para deixar a linha sempre no meio da de cima para eu me orientar, porque no caso aqui eu tava pulando 2 linhas para fazer esse traçado com base na régua. E aí depois que eu fiz isso, eu pensei em fazer aqui na parte de cima, mas eu sempre gosto de deixar a parte de cima mais grossinha para ficar parecendo uma pauta. Depois eu venho com a parte da borracha e vou apagando toda essa coluna do meio e depois esses detalhes que ficou a mais. O acabamento faz uma diferença absurda e não vai ficar desse jeito. Eu ainda vou ter uma ideia incrível que vai acrescentar muito mais nesse planner. Mas o que eu estava fazendo? Aqui eu decidi fazer isso que para mim vai ser o grande diferencial da parte desse planner. Eu comecei a fazer listras. Preto ia ficar concorrendo muito com o restante, então eu diminuí a opacidade e deixei acinzentado. E aí depois eu vim com a parte da borracha e fui tirando todo o excesso que vocês estão vendo. Essa listra, ela só vai pegar na parte de fora, então dentro da coluna eu também vou tirar, porque vai dar um acabamento absurdo de melhor. Então eu deixo a borracha bem maior para tirar o excesso, que eu gosto de fazer assim, e depois eu venho com a borracha menor e vou tirando o excesso do excesso que ficou. E aí eu faço também isso na outra coluna, e eu acho que esse aqui era o que estava faltando, porque por mais coisas que eu estava acrescentando, parecia que faltava alguma coisa, e eu acho que era isso que estava faltando. É uma composição que me agradou pra caramba, e que eu acho que deu muito certo. E aí eu faço o óbvio, né? Eu tiro todo esse excesso que vocês estão vendo. Pra mim é muito satisfatória essa parte. Depois eu também fui tirando o excesso da parte da letra. Apesar que eu não precisava ter tirado o excesso, depois eu lembrei. Era só eu ter pego e colocado numa camada abaixo da letra. E aí ele não ia passar por cima da letra, mas é porque eu não lembrei. Mas foi um detalhe que não deu muito trabalho, super fácil de fazer, com a borracha certa, na espessura certa, só vim tirando o excesso e não foi aquela coisa que eu olhei e falei, nossa, perdi muito tempo fazendo isso, então não me arrependo de ter feito dessa forma, apenas não tinha necessidade. Depois que eu fiz isso, eu vim com a camada da corrente, tirei esse excesso de linha que eu tinha me esquecido, deixei o pincel um pouquinho maior e fui tirando esse excesso. E ficou desse jeito o planner da Wandinha. Eu gostei bastante, se inscreva para não perder nenhuma novidade e até o próximo!